Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o deputado federal, subtenente Gonzaga, do PSD. Deputado, está nos ouvindo? Bom dia. Bom dia, Adriana. Estou ouvindo e peço desculpas porque o trânsito não me deixou chegar aí. Então, nós estamos improvisando aqui. Pois é, mas o bom é que a tecnologia tem nos permitido, né, essa possibilidade da gente conversar, né? Em outra oportunidade, enquanto a gente não tinha desenvolvido isso, provavelmente a gente teria que remarcar a nossa entrevista, né? Mas agora com a tecnologia a gente pode conversar também por aqui. O senhor está em lugar seguro, né? Local seguro, a gente vai conversando com o nosso ouvinte, né, o deputado? Obrigada também pela possibilidade também de parar para conversar com a gente aqui, tá? É um prazer para mim. Bem, deputado, vamos falar a respeito dos efeitos, né, da decisão do Superior Tribunal de Justiça. É um tema que o senhor tem trabalhado bastante nele, uma decisão que considerou que, em linhas gerais, né, o policial não tem a competência legal para decidir qual pessoa abordar, ainda que ele tenha todos os elementos técnicos para fazer essa abordagem. Por que essa decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça e que reflexos tem? Porque houve uma reação muito grande, né? O reflexo, Adriana, eu agradeço a oportunidade, o reflexo é a impunidade. Se de fato consolidar a tese de que o policial não tem a discricionalidade, não tem o arbítrio da abordagem, da busca pessoal, o reflexo é a impunidade. E acho que é isso que está gerando tanta indignação na sociedade, nos segmentos de policiais especialmente, porque a polícia, seja ela a polícia investigativa, mas especialmente a polícia ostensiva, tem uma função constitucional, né? Nós não estamos aqui, a polícia não existe, não está aqui por acaso. Ela tem uma concepção, ela atende uma concepção do Estado, onde há uma instituição que tem a competência e a responsabilidade de fazer a prevenção da violência e da criminalidade. E eu acho que em lugar nenhum do mundo se concebe a ideia de fazer prevenção sem abordagem. E não se concebe a ideia de abordagem sem a busca pessoal. Você não tem que necessariamente fazer a busca pessoal em toda a abordagem. Mas não se concebe você fazer prevenção sem abordagem. E aí a gente vai para a legislação. Nós estamos falando de uma legislação de 1940, esse é um ponto do Código de Processo Penal que não foi alterado desde a sua origem, que colocou a busca como instrumento de produção de provas. Então, o que o Código diz? Que a busca pessoal, ela pode acontecer quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, quando de prisão em flagrante e quando existir a fundada suspeita. E aí vem a interpretação dada, que essa do ministro Schietti é só a última, não foi a primeira, de que ao policial não é dado o arbítrio da fundada suspeita. E aí começa uma série de discussões, né? Da intervenção do Estado na vida das pessoas, se de fato ninguém tem, que o Estado não tem o direito de fazer uma busca, porque isso é invasivo, isso é ferir direito de ir e vir. Então nós vamos fazer essa discussão, e na minha visão, na minha proposta, nós tínhamos uma realidade até a Constituição de 88, onde o Estado ele era muito invasivo realmente, né? Havia a prisão por vadiagem, a condução coercitiva, então o Estado podia tudo. Veio a Constituição e criou uma limitação extremamente grande na intervenção do Estado. Acho que está no momento de nós repensarmos isso, e a minha proposta concreta é, primeiro, temos que reconhecer que a busca pessoal, que a abordagem policial, ela é um instrumento, deve ser um instrumento de prevenção à violência e criminalidade, não só de produção de prova no curso da investigação. Se nós admitirmos isso, nós vamos avançar no sentido de legitimar esta ação numa perspectiva de combater a criminalidade e prevenir a violência. E não tem lugar nenhum do mundo que essa função não seja do policial. Então nós precisamos de dar esse arbítrio para o policial, reconhecer na verdade. Porque quando é conosco, quando eu sou a vítima, né, eu coloco assim, se o ministro Schietti fosse vítima de um furto, de um roubo, de uma agressão, eu duvido que ele iria considerar ilegítimo, ilegal, insuficiente para a condenação, se houvesse uma busca e prendesse
um autor de um crime contra ele, contra a sua família. Eu desafio ele nesse sentido. Então, nós reconhecendo que é um papel do Estado, nós precisamos legitimar esse papel, essa competência do policial. Então, a minha tese, ela é simplesmente assim, reconhecer que a busca pessoal é um instrumento da prevenção da violência e da criminalidade. E em sendo instrumento da prevenção, que reconheça o arbítrio do policial em fazer a busca pessoal e fazer a abordagem. Acho que se nós conseguirmos esse sentido, nós vamos resolver o problema e nós vamos melhorar a prevenção da violência e criminalidade, que é o papel da polícia, especialmente da polícia militar, da polícia ostensiva. Deputado, é bom até o senhor esclarecer para a gente, porque é uma dúvida que nós jornalistas temos muitas vezes e tenho certeza que o ouvinte da Super também pode ter essa dúvida. Às vezes a gente liga, quando a gente vai apurar uma ocorrência, por exemplo, é comum a sala de imprensa falar assim com a gente. O suspeito foi abordado, a pessoa estava em atitude suspeita, né? E por isso foi abordado. Seria nesse sentido que essa abordagem estaria colocada em suspeita, vamos dizer assim, estaria sendo questionada pelo Supremo Tribunal de Justiça? Em quais situações o policial ele decide abordar uma determinada pessoa? É bom a gente estabelecer esses parâmetros até para mostrar, né, para as pessoas que o policial ele não aborda simplesmente porque ele quer, porque tem também sinais de que pode representar algum perigo, né? Esse é o grande conflito, Diana, porque quando diz que a abordagem será feita, se não for na prisão em flagrante e não for na busca e apreensão, ela será na fundada suspeita, começa a discutir o que é fundada suspeita. E aí começa a grande discussão. É pelo local que está transitando? É pela atitude ali de nervosismo? Ele gera uma impressão para o policial, para o cidadão, de que ele está na iminência da prática de um crime, ou que ele acabou de cometer um crime? É pelo local que ele está transitando? É pelo horário? É porque alguém achou que ele é suspeito e apontou para o policial? Então, esse conceito de fundada suspeita, ele não atende mais à realidade que nós precisamos. Por isso que a minha proposta concreta no Código de Processo Penal é continuar prevendo a busca pessoal, como está hoje no Código, na prisão em flagrante e no cumprimento de mandado de prisão, mas trazendo para o campo da prevenção e dando ao policial o arbítrio numa perspectiva de prevenção. E, obviamente, que a legislação já pune os excessos, já pune o abuso de autoridade. Então, o grande conflito o que é fundada a suspeita? É atitude, é cor, é local, é horário. Tudo isso gera um grande problema. Toda tentativa que já houve de ter um rol taxativo do que é uma fundada suspeita, o que geraria essa fundada suspeita, né? O que fundamenta uma suspeita, ela não teve sucesso. Porque se você falar assim, é porque ele está com uma mochila nas costas, ocorreu um assalto e ele está com a mochila nas costas, ele parece com a descrição que a vítima colocou, mas e se não for ele? É a fundada suspeita justifica? Então, acho que o grande conflito realmente que tem que ser superado é tirar essa questão da fundada suspeita, trazer para o campo da prevenção, reconhecer que é um instrumento da prevenção e legitimar o papel do policial para fazer essa busca. Porque a fundada suspeita está se tornando cada dia mais conflituosa. Porque é pela cor, aí alguém fala assim, mas se for pela cor, vai criminalizar a pobreza, se for pelo local, admite-se a fundada suspeita, né, no Mangabeiras e admite na Serra, ou vice-versa. Então, acho que o grande desafio que nós temos é, de fato, tirar esse conceito da fundada suspeita e trazer para o instrumento da prevenção. E a polícia está preparada? Adriana, se tem uma coisa que eu fico à vontade para defender essa mudança, que é uma mudança importante, eu diria uma mudança radical, uma mudança de um fundamento que está em vigência há muitos anos, se eu tenho uma confiança é dizer que a polícia está preparada. E falo muito por Minas Gerais, falo pelo Brasil, mas falo muito por Minas Gerais. Nós temos uma polícia ostensiva, polícia militar, também a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma boa formação, tem um bom treinamento, os fundamentos, né, os manuais de preservação de direitos humanos, eles fazem parte da doutrina ensinada nos nossos cursos de formação, de aperfeiçoamento, de capacitação. A legislação ela já é bastante rígida com relação ao abuso de autoridade.
com relação ao Código Penal Militar, é bastante rígido, e a Polícia Militar de Minas Gerais, especialmente, tem um instrumento, tem o seu controle interno com muita rigidez, né? A nossa Corregedoria tem uma responsabilidade muito grande, a nossa Justiça Militar tem sido muito atuante. Então, assim, eu falo pelo Brasil, mas falo com muita convicção por Minas Gerais. Em Minas Gerais, a Polícia Militar está preparada para ter esse arbítrio e exercer no limite do que a Constituição define como direito de ir e vir, como direito à dignidade da pessoa humana, como direito à integridade física. Ninguém precisa ser submetido a nenhum constrangimento para passar por uma busca. Agora, é preciso que a sociedade entenda que a busca em si não é o constrangimento, porque você passa por uma busca, vai entrar no estádio de futebol. Você não entra no Mineirão sem passar por uma busca. E quem faz a busca lá nem polícia é. Você passa no raio-x do aeroporto e aleatoriamente você pode ser submetido a uma vistoria, uma busca dos seus pertences e tudo mais. Então, acho que carece de nós avançarmos com a sociedade também, pedagogicamente falando, para que nós tenhamos uma mudança de visão, mas eu afirmo com muita convicção, a polícia está preparada sim. Talvez a sociedade esteja menos preparada para receber essa nova concepção de prevenção de segurança pública do que a polícia preparada para exercer. Eu tenho muita confiança na Polícia Militar. Agora vamos falar sobre política também, um pouquinho sobre as eleições, deputado. Não vou me furtar de falar com o senhor a respeito disso, já que o senhor está aqui com a gente, né? Ainda mais o senhor estando no PSD, a gente teve uma entrevista aqui com o candidato ao governo, ex-prefeito Alexandre Calil, aqui no Café com Política, ele esteve aqui conosco, e ele afirmou que não quer ter os deputados federais do PSD na campanha dele, não. Segundo ele, é um favor que os deputados fazem ficar do outro lado. E a fala dele, entre aspas, muito ajuda quem não atrapalha, não vão fazer falta. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa fala do ex-prefeito Alexandre Calil? Olha, Adriana, eu vim para o PSD agora muito recente e acho que eu não estou no centro desse conflito, né? Entendo que há uma posição já anunciada também pela bancada dos deputados do PSD, que anunciou para a imprensa uma posição, né, majoritária, total, na verdade, dos 4 parlamentares, de ter uma opção em apoiar Bolsonaro ao invés de apoiar Lula. Se a candidatura em Belo Horizonte passa por esse caminho desta coligação majoritária entre PSD e PT, de fato, gera esse constrangimento para a bancada que fez uma posição e que anunciou essa posição anteriormente. Agora, o PSD tem a sua instância de decisão e, naturalmente, o Calil, como pré-candidato, como um quadro do partido, tem também todo o seu direito de se posicionar, de se manifestar, tanto em relação à bancada quanto em relação à possibilidade de fazer coligação com quem quer que seja. Então, eu diria que, da minha parte, eu estou fazendo meu esforço pessoal de manter minha coerência com o meu trabalho, com a minha luta pela segurança pública, com a representação que eu busco fazer da nossa classe, da instituição Polícia Militar, Bombeiro, da segurança pública como um todo. E o partido ele tem as suas instâncias de decisão que, naturalmente, como diz o velho ditado, é no andar da carruagem que as abrobas se acomodam, não é assim? Então, entendo que o partido vai ter essa caminhada, tem ainda alguns dias, e vai posicionar. Com relação à manifestação do Calil, também não interfere na minha trajetória, na minha campanha, na minha estratégia de atuação, porque busco fazer, pelo menos, uma campanha, uma trajetória, um posicionamento, busco ter um posicionamento que reflete a minha coerência com a classe dos militares, dos policiais, com a nossa instituição Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, com as polícias civis e com a causa da segurança pública. Então, o meu foco não passa pela discussão de coligação, passa se de fato eu estou conseguindo ou não me posicionar com coerência dentro daquilo que você me propôs a fazer em favor da segurança pública da nossa classe. E o senhor acha que o caminho do PSD pode estar com o Zema em algum momento por aqui? É o que eu disse, ainda todos os partidos ainda têm um tempo para fazer essa construção, né?
E acho que nessa perspectiva de que há esse tempo, tudo é possível ainda. Mas reforçando a minha posição, né? É uma instância de decisão do partido que, para quem chegou agora, a prudência diz que é melhor observar mais do que dar palpite. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor conhece o quadro? Perguntas objetivas, respostas também. Vamos começar então? Vamos. Abordagem policial e prevenção da violência. É o grande foco, é a grande saída do momento para nós combatermos a impunidade. Nós temos, infelizmente, no Brasil, a partir da Constituição de 88, uma ojeriza, de um modo geral, a ação do Estado na vida das pessoas. Eu não consigo conceber a ideia de que, num país com índice de violência e criminalidade tão alto quanto o Brasil, nós vamos reduzir o policial de rua, o policial militar, o policial rodoviário federal, a polícia ostensiva, aquilo que nós chamamos de um espantalho, né? Você não pode apenas ficar numa esquina espantando as pessoas em volta e ele cometendo o crime na outra esquina onde não está aos seus olhos. Portanto, para mim é fundamental, vou trabalhar muito para isso, para que nós possamos ter a abordagem policial como instrumento da prevenção. Impunidade. Impunidade é o grande mal da nossa sociedade, mas não dá para ser tão genérico assim, né? Acho que nós temos que identificar as várias causas da impunidade. O que é de responsabilidade da justiça? Por que a justiça não julga? Por que tem tantos processos tramitando há 10 anos, 15 anos e a justiça não julga? É problema da polícia? É problema da lei? Não, eu acho que é um problema da opção que o judiciário fez de ser pequeno para a demanda brasileira. Não é razoável Belo Horizonte ter apenas 2 tribunais do júri. Se você for lá no tribunal, você vai encontrar agendado até 2025, talvez 2026, todos os dias um júri, e ainda assim não representa nem 10% dos homicídios que foram praticados. Portanto, você tem impunidade a partir do judiciário, você tem impunidade a partir da oposição que o Brasil fez de não ter o Cicomplet de polícia, onde o índice de elucidação de crime é muito menor, muito mais baixo do que poderia ser se todas as polícias investigassem. E você tem também na legislação, né? Então, mas aonde é? Na legislação do ECA? O que precisa mudar no ECA? Então, acho que um dos grandes problemas que nós precisamos de resolver é deixar a generalização quando nós falamos de impunidade e buscar focos para a gente trabalhar cada foco no seu momento. Subtenente Gonzaga, deputado federal do PSD, conversou conosco aqui no Café com Política. Deputado, mais uma vez, obrigada, viu? E obrigada também pela gentileza aí de, mesmo no imprevisto de um trânsito mais caótico em Belo Horizonte, parar o carro e ter esse tempinho para conversar conosco aqui com esse compromisso no Café com Política. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado, um bom dia, bom trabalho a todos.